Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é André e você está assistindo ao canal André Soneca. Monstros S.A. é o primeiro dos 3 filmes da Pixar a ser dirigido por Pete Docter. O segundo foi Up Altas Aventuras e o terceiro foi Divertidamente. Se existe alguma coisa em que esses 3 filmes têm em comum, é que todos eles são extremamente criativos. Monstros S.A. parte do seguinte conceito: como é que seria se aqueles monstros que a gente imaginava quando era criança à noite, tipo assim, aqueles monstros que ficavam no armário, no escuro, ou embaixo da cama quando a gente ia dormir, que a gente morria de medo deles? Então, esse filme pega a ideia desses monstros e fala o seguinte pra você: olha, e se nós disséssemos que, na verdade, esses monstros estão assustando as crianças? Porque, na verdade, essa é a profissão deles. É isso que eu estou dizendo quando eu falo que o filme é criativo pra caramba. Ele pega essa ideia, que você não vê em nenhum outro filme, e ele faz um universo inteiro ao redor dessa ideia. E assim, esse universo é sinônimo de criatividade. O emprego desses monstros que assustam as crianças à noite é o seguinte: eles estão assustando todas elas porque eles estão coletando os gritos delas, porque os gritos são o que produzem a energia elétrica do mundo dos monstros, porque os monstros têm uma civilização própria. Então toda vez que eles assustam as crianças, o grito das crianças vai para uma fábrica e a fábrica distribui os gritos para as casas dos monstros. E por causa disso, a profissão de assustador de crianças é uma profissão muito respeitada, porque ela garante, a energia da casa de todo mundo. Se você está assistindo um programa que você gosta aí, sei lá, o Caldeirão do Hulk, você só está assistindo porque esses monstros estão ali assustando crianças. E os 2 protagonistas do filme são 2 monstros que são os assustadores das crianças. E assim, eles batem um recorde, eles dão susto, eles fazem as crianças darem grito a rolê. Então assim, eles são os mais profissionais, os mais competentes, os melhores funcionários daquela fábrica. E por causa disso eles são tratados como celebridades. Eles são Sully e Mike. E Sully, inclusive, por ele ser um monstro que tem uma aparência relativamente assustadora, ele é grande, ele tem dentes enormes, ele é o garoto padrão da empresa. Ele é visto como a pessoa em quem você deve se inspirar, ele é visto como o ídolo de todo mundo. Enquanto isso, o parceiro dele, o Mike, é um monstro que é o oposto dele. Ele é o seguinte: ele é uma bola. Ele é uma bola em forma de monstro. Ele é pequenininho, ele não é assustador. O corpo dele já faz ele não ser assustador por natureza. Mas ele ajuda o Sully a coletar os gritos, ele é o colega de trabalho dele. Ele é muito orgulhoso da profissão dele, porque ele não tem nada de assustador, mas mesmo assim, ele ajuda o melhor monstro da empresa a conseguir os gritos. Mike é o meu personagem favorito do filme. A personalidade dele é hilária. Além do filme fazer várias piadas visuais com o corpo dele, porque como eu falei, ele é basicamente um monstro bola. Ele também é um ser espontâneo, espalhafatoso, e tudo que sai da boca desse personagem é feito de uma forma para fazer você rir. Eles são colegas de trabalho, colegas de quarto, e assim, a vida deles é muito entrelaçada uma à outra. Eles são mais do que melhores amigos, eles são friends. E é então que surge a terceira protagonista da obra, que é a garotinha Boo. Quando eu era criança, eu simplesmente não suportava essa personagem. Eu achava ela extremamente irritante. Mas eis que eu cresço, assisto o filme, e então eu vejo que ela não era tão irritante quanto eu me lembrava. Eu falei no meu vídeo de Vida de Inseto que eu não gostava da personagem Dot, porque ela era uma personagem que não tinha nenhum traço de personalidade além de ser fofa. Eu simplesmente não gosto desse tipo de personagem, porque essa é a maneira mais preguiçosa de criar personalidade com um personagem. Olha, como é que é o personagem? Ele é engraçado? Ele é tímido? Ele é, sei lá, guloso? Como é que ele é? Ah, ele é fofo. O que é fofo? O personagem fofo só existe para fazer as coisas mais adoráveis do mundo e arrancar suspiros de fofura do público. É só genérico e é só uma maneira preguiçosa de se criar um personagem simpático. Isso define muito a personalidade dela. Ela não tem uma característica a não ser fofa. Por
causa disso eu entendo as pessoas que não são fãs dela, porque acham ela uma personagem muito sem graça. Afinal, ser só fofo é muito brando. Mas o filme usa a fofura dela de uma forma criativa. Mais uma coisa para construir nesse universo dos monstros. Existe uma crença no mundo dos monstros de que crianças são tóxicas para os monstros. O próprio chefe da empresa, o Walter Nuss, fala isso. Não há nada mais tóxico, mortal, do que uma criança humana. Quando os monstros vão assustar as crianças, eles evitam qualquer tipo de contato, não só com a criança em si, mas também com todos os objetos no quarto, porque todos eles pensam que, sei lá, os brinquedos das crianças podem estar infectados. Então, ao mesmo tempo em que as crianças são sua fonte de energia, elas também são consideradas ameaças por eles. Então, eis que surge uma criança no mundo dos monstros. Os monstros começariam a surtar. E é isso que acontece. A Boo é uma garotinha humana que vai pro mundo dos monstros e é o Sully e o Mike que tem que lidar com isso. Porque o Sully acha ela na fábrica, ele pensa, tem uma criança aqui, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que ficar com ela e dar um jeito de levar ela de volta pro mundo dos humanos, porque já estou envolvido demais na situação, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E ele acaba arrastando o Mike junto com ele para essa confusão. E é aí que nós vemos o quanto o filme usa a fofura da Boo de uma forma criativa. Como ela é uma garotinha extremamente ingênua e sem malícia nenhuma, né? Ela não sente medo dos humanos. Mas pelo contrário, ela sai por aí correndo atrás deles e os monstros fogem de medo dela. Então assim, é divertido você ver os papéis se invertendo. Os monstros tendo medo de uma criancinha. E o que deixa ela mais interessante de se acompanhar é a relação que ela tem com o Sully, que a gente já vai falar daqui a pouco. A única coisa que eu ainda acho irritante nela é a voz dela. A voz, nossa! Quando eu assisto o filme e ela começa a falar, eu fico tipo assim... Meu irmão, alguém me dá um fone de ouvido aí, faz favor? Claro, eu ainda gosto da personagem mesmo assim, mas este é um detalhe que eu realmente não gosto muito nela. Quanto ao vilão do filme, o Sr. Walter Nuss, eu acho também ele até um pouco interessante. Ele não tem tanto tempo de tela assim, ele não aparece muito no filme, mas o que nós vemos dele eu acho muito interessante. Ele é o dono da Monstros S.A. A Monstros S.A. o título do filme, né? É a empresa que o Sully e o Mike trabalham. A família dele é dona da Monstros S.A. há gerações. E agora que ele está no comando da fábrica, a fábrica está passando pela sua maior crise. E como ele tem muito carinho pela fábrica, né, por ela ter sido da sua família há anos, ele faria absolutamente tudo para que essa fábrica não fechasse. Mas acontece que as crianças atualmente não são tão fáceis de se assustar como antigamente. Elas não estão levando mais tanto susto e por consequência disso a fábrica não está rendendo tanto. Então, quando nós estamos lá no início do filme, o universo dos monstros está passando por uma crise de energia e a fábrica até tem uma possibilidade de fechar. E no início do filme não está claro que ele realmente é o vilão. Ele parece só o chefe da empresa, preocupado porque ele já está à beira da falência. E ele fala no filme, eu faria qualquer coisa para que esta fábrica não fechasse. Conforme o filme vai passando e vai se desenvolvendo, o filme vai realmente mostrando o que ele é capaz de fazer. Ele pega seu assustador mais egoísta, aquele que faria qualquer coisa por popularidade, que é o Randall, e usa ele para fazer uma máquina que coleta os gritos das crianças à força. Olha o plano desse vilão. É literalmente sequestro e tortura infantil. O Walter Nuss é aquele cara capitalista que faz de tudo, faz absolutamente tudo para que a empresa esteja rendendo. É aquele cara que pensa que os fins justificam os meios. É aí que a gente percebe como que a Boo foi parar no mundo dos monstros. Ela é a primeira criança que ele quer levar para o mundo dos monstros para ser usada de cobaia, para saber se a máquina realmente vai funcionar. O tiro saiu pela culatra porque a criança acaba caindo nas mãos do Mike e do Sully, e agora eles estão tentando de toda forma levar essa criança para o mundo humano. E conforme eles vão desenvolvendo um laço com ela, eles não vão querendo que ela se machuque, eles apenas querem que ela volte para casa dela para ela viver em segurança. E a frase mais icônica de Walter Nuss no filme é aquela frase:
Eu sequestrarei 1000 crianças antes de deixar esta empresa acabar. Quando o Waternoose é derrotado no final, a fábrica ainda está correndo o risco de fechar, mas o Sully toma as rédeas da empresa e salva a empresa, mas a empresa não coleta mais gritos. Ao longo do filme, o Sully acabou descobrindo de que o riso de uma criança é 10 vezes mais potente do que o grito. Então ele uniu o útil ao agradável. Ele, assim como os outros monstros, não precisam mais assustar as crianças, agora eles podem simplesmente fazê-las rirem. E isso vai dar muito mais energia ainda, vai produzir em massa mesmo. E é assim que a crise de energia acaba, através da alegria e não do medo. Eu quero terminar esse vídeo falando sobre o laço de amizade entre o Mike, o Sully e a Boo. Então, antes de falar dele, vamos falar logo da animação, que assim, tem cenários grandiosos, é óbvio. Ela envelheceu mal? Sim, ela envelheceu mal, afinal nós estamos falando de um filme de 2001. A animação desse filme não se compara com a animação de hoje. Mas, assim como Vida de Inseto e como Toy Story 2, ela também foi um avanço para a animação 3D. Todos os monstros têm algum tipo de pele diferente e a animação deixa isso bem explícito. O Sully, por exemplo, ele é um monstro peludo e os pelos dele são muito visíveis. Isso foi um avanço na animação. E o momento de destaque da animação de Monstros S.A. é durante o clímax do filme, durante a cena das portas, que é um clímax bastante divertido. Você se sente nessa cena como se você estivesse numa verdadeira montanha russa. Mais uma ideia criativa desse filme. Os monstros se teletransportam para o mundo dos humanos através de portas especiais elétricas. Cada porta leva para um quarto diferente de uma criança. E agora chega o momento da gente falar sobre a relação do Mike, do Sully e da Boo. Eu acho que o que mais deixa o personagem do Sully interessante é a maneira como ele desenvolve a relação dele com a Boo. No início, ele acha ela a coisa mais grotesca do mundo. Como eu falei, existe toda uma crença que não é verdade no mundo dos monstros, falando que as crianças são tóxicas. Então, no início, quando ele acaba de conhecer ela, ele faz questão de não encostar nela. Ele fica o tempo inteiro assim, sai criança, sai de perto de mim, eu sou jovem demais pra morrer. Mas aí, conforme o tempo vai passando e ele vai interagindo mais com ela, ele vai percebendo que essa criança não é perigosa quanto ele vai imaginando, e aí ele vai percebendo que ela é praticamente inofensiva. E quanto mais tempo ele vai passando com ela, ele vai gostando dela aos poucos, vai começando a brincar com ela, até que chegar um ponto em que ele realmente vai lá e começa a ter uma relação de pai e filho junto com ela. O nome Boo é o nome que ele deu pra ela, porque ele já estava começando a se afeiçoar a ela. E aí é que tá, ele é um assustador de crianças, certo? Não só um assustador de crianças comum, como ele também é o garoto modelo do mundo dos monstros. O ganha-pão dele é assustar crianças como a Boo, e quando ele vai percebendo que ela não faz mal, que ela não é tóxica, e que ela tem tantos sentimentos quanto ele vai tomando vergonha de si mesmo. Tem um momento do filme em que ele dá um rugido e assusta ela sem querer, e aí ele percebe o quão incomodado uma criança fica quando ela leva um susto de um monstro. E foi um baque tanto para ele quanto para a Boo, que até aquele momento não tinha medo dele. Todo esse dilema dele é interessante de se acompanhar. E como eu falei, o sucesso do Mike é o sucesso do Sully também. Quando ele tá vendo que o Sully não está mais se importando com a carreira dele de assustar crianças, o Mike começa a ficar preocupado, porque a carreira deles é algo muito precioso para ele. Então chega um momento do filme em que eles vão se desentendendo. Mas aí então o Mike vai percebendo o quão grande é o laço de amizade que o Sully fez com a Boo. Então ele se reconcilia, pede desculpas. Toda a amizade desse triângulo de protagonistas é o destaque do filme. E a Pixar é um estúdio que ficou conhecido por fazer as pessoas chorarem durante os seus filmes. E o que se popularizou na mente de todo mundo, que fez todo mundo chorar e todo mundo lembra, nossa, nessa cena eu chorei pacas. Foi a cena em que o Sully finalmente consegue deixar a Boo na casa dela e voltar para o mundo dos monstros, tendo na consciência deles de que eles nunca mais vão se ver. A Boo tá lá toda ingênua, brincando com o Sully. Ela não faz ideia de que aquele ali é provavelmente o último momento que eles vão se ver. E o Sully tá chorando por dentro. E aí ele vai lá e se despede dela, dá um abraço carinhoso. Então ele vai embora do quarto dela, fecha a porta do quarto. E ela inocentemente vai lá
e abre a porta. E cadê o Sully? Sumiu! Pra mim, pelo menos, foi triste. Eu não cheguei a chorar, novamente. Eu não cheguei a chorar, mas eu admito que é realmente triste. Principalmente depois da forma tão bem feita como ele desenvolveu a relação dos dois. E a cena final do filme, com o Sully tendo a oportunidade, surpresa, de rever a Boo mais uma vez, ele abrindo a porta e dando um sorriso quando ele reencontra ela, é um final tão bonito. E eu acho que é isso que é Monstros S.A. É uma comédia divertida que brinca com certas ideias adultas e ao mesmo tempo também é muito emocionante, que cria um universo próprio, também pega um conceito de pegar uma garotinha fofa se apaixonando por um monstro. Esse filme é a definição de criatividade. Até hoje é um dos filmes mais criativos e geniais que a Pixar já produziu. Ele não é um bom filme, ele é ótimo. E é isso, gente. Esse foi meu vídeo de Monstros S.A. Se você concorda comigo, porque esse vídeo é a minha opinião, se você concorda ou discorda de mim, comenta aqui nos comentários o que você acha desse filme. E deixa seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, com a sua família, se inscreva no canal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.